Sim, concurseiro, simulado da banca Selecom com questões de nível médio. Inscreva-se neste canal para receber nossas aulas gratuitas semanais. Em um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. O verbo ser, vamos ver aqui o que ela contempla, concorda com o sujeito constituído pela expressão partitiva, observe lá, um terço e também o substantivo no plural. Então, primeiro ponto, tem concordância verbal? Faça a pergunta. Vamos observar aqui. Quem estava perto do local do acidente? O jovem e a família. Então, aquele que pratica a ação, vamos já colocar aqui, é o sujeito. Mas vamos voltar aqui. A concordância verbal apresenta-se correta em... Então, o que é criança aqui? Aqui nós vamos identificar o sujeito, um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país. Então, aqui nós temos esta expressão. Um terço aqui, como já fala aqui, a expressão partitiva um terço, o verbo está concordando com ela. Um terço é criança. Vai concordar aqui com o numerador. Se fossem dois terços são crianças, ok? Então, primeira alternativa, o jovem e a família estavam perto do local. Quem estava perto? Eu quero a alternativa correta. Quem estava perto? O jovem e a família. Aqui eu já vi que tem dois núcleos, sujeito composto. Qual que é a regra do sujeito composto? Quando o verbo vem depois do sujeito composto, ele virá no plural. Mas se o verbo vier antes, por exemplo, estava o jovem e a família perto do local do acontecido. Se eu viesse aqui e colocasse estava, estaria correto? Sim, por quê? Quando o verbo vem antes, ele pode concordar com o mais próximo, ficando no singular, estava o jovem, ou então ele pode ir para o plural, concordando com os dois, estavam o jovem e a família. Mas se ele vier depois, não pode, obrigatoriamente precisa estar no plural. Então, o jovem e a família estavam perto do acontecido. Mais de um adolescente correu para ficar num bom local. E agora, mais de um são dois, não é isso? Então, o verbo tem que ir para o plural? Não sei. Vamos para o mais fácil, vamos eliminar primeiro. O que não leva a lugar nenhum? Então, aqui nós temos o quê? Discussões incansáveis. Então, aqui eu tenho o núcleo do sujeito, que importa que discussões... Sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Não levam, as discussões não levam. Já é 2 horas da madrugada e nada de sono. E agora, quando o verbo ser se referir à data e hora, você vai se lembrar de que ele vai concordar com o numeral. Então, o correto é são 2 horas. Então, aqui já são 2 horas. Porque não tem sujeito. Qual é o sujeito aqui? Não tem. Então, já são 2 horas da madrugada. Então, hoje são 20 de janeiro, por exemplo. Então, você já consegue identificar aqui. Verbo ser, quando se refere a data e horas, vai concordar com o numeral. Então, 2 são. A alternativa B está correta. Por quê? Quando aparecer a expressão mais de um, que não significa 2 neste caso, é mais de um mesmo, o verbo será empregado no singular. Aí você fala assim, outro dia o professor falou que mais de um aluno abraçaram-se. Aí esta frase está correta, mestre? Está. Por quê? Quando aparecer a expressão mais de um indicando reciprocidade, ou seja, um abraçou o outro abraçou um, aí ele vai para o plural. Mas se não for reciprocidade, não vai para o plural. E a não ser que apareça 2 vezes também. Mais de um aluno, mais de uma mãe chegaram. Aí são 2 pessoas. Mas quando aparecer a expressão mais de um, você já sabe. O verbo estará no singular. Por isso, a alternativa B gabaritou a questão. Vamos ver aqui. A relação de sentido estabelecida entre as 2 frases é evidenciada pela seguinte palavra. Essa relação de sentido, se falou sentido, já vem à nossa cabeça o quê? Conjunção. Qual delas eu uso? Então, o sentido, você precisa compreender o sentido da frase. O caso dos Estados Unidos é emblemático. Por quê? Porque o viés racial daquele país tende a se manifestar de forma explícita.
Então, esta outra frase aqui, ela vem para explicar por que que ele é emblemático. Aí eu poderia vir aqui e colocar, se eu fiz a pergunta, eu respondo com o quê? Com porquê. Observe só. O caso dos Estados Unidos é emblemático porque o viés racial daquele país tende a se manifestar. Então, neste caso aqui, eu já sei que está explicando o porquê, ele pode ser causal ou explicativo. Neste caso, está explicando por que o caso dos Estados Unidos é emblemático. Pois aqui é uma conjunção explicativa. Eu poderia colocar, pois sim, o caso dos Estados Unidos é emblemático, pois o viés racial, gabaritamos a questão. Contudo, mas vai indicar o quê? Oposição. E ali vem uma ideia de explicação, como vimos. Embora vai remeter a uma ideia de concessão. Pegue o seu caderno que está aí ao lado e anote assim. Concessão é uma ideia oposta da oração principal, mas não a impede de acontecer. Por exemplo, ele pagou a conta, embora não tivesse dinheiro. Observe só essa frase aqui. Ok, se ele olha aqui, pagar a conta é oposto a não ter dinheiro? Sim. Então, se você não tem dinheiro, você não paga a conta. É uma ideia oposta. Mas, afinal de contas, ele pagou a conta ou não pagou? Ele pagou a conta. Então, aqui eu tenho o quê? A oração principal. E aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial. Ela é o quê? Concessiva, que é uma ideia oposta da oração principal, ideia oposta, não ter dinheiro é oposta a pagar a conta, mas não impede aquela ideia da oração principal de acontecer, tanto é que mesmo sem dinheiro ele pagou a conta, não me pergunte como, mas pagou, o que importa é isso. Então aqui eu tenho uma ideia de concessão. Quando aqui nos remete a uma ideia de tempo, então por isso eu já venho aqui também e descarto. O pois, ele tem um sentido explicativo. Em preocupações com o meio ambiente e a poluição dos mares impulsionam medidas em vários países. A substituição da expressão destacada pelo pronome correspondente está correta em, primeiro ponto, colocação pronominal, não é isso? Aí se tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça próclise, ênclise e mesóclise, nem sempre. Você precisa também saber aqui, nesse sentido, transitividade verbal. Primeiro ponto. Eles impulsionam o quê? Então, aqui eu já tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, você vai usar como complemento o a e suas variações. Se é verbo transitivo indireto, você usa lhe ou lhes. Então, pode ser o a e suas variações, você pode usar lo, lá, los e las também, quando o verbo terminar em R, S ou Z. E também você pode usar no e na e suas variações quando o verbo terminar em som nasal, por exemplo, M ou ON ou ão também, correto? Então fique atento aqui a essa parte. Agora, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu já sei, eu tenho que usar o, a e suas variações. Então, impulsionam, las é variação, ok. Lhes impulsionam, não, porque o lhes eu uso para um verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho um verbo transitivo direto, então já venho e descarto. Impulsionam nas, vamos deixar aqui por enquanto, a poluição dos mares impulsionam as. Então, primeiro ponto, acabei de falar, para você usar, primeiro ponto aqui, voltando, né? Impulsionam as medidas. As medidas são elas, eu não vou falar elas, impulsionam elas porque amo ela não existe, Eu não uso os pronomes pessoais retos como complemento. Eu vou usar os oblíquos átonos, são eles me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas e também o lhe ou lhes. Estes são os pronomes oblíquos átonos. Voltando, impulsionam medidas. As medidas, elas eu vou usar as. Aqui eu já vi que quando termina em M, que eu disse aqui, ó, quando termina em M, aí você vai usar, vou colocar aqui, se termina em M, você vai usar o nas. Por quê? Você vai se lembrar do alfabeto MN. Se terminou em M, vira na. Então, eu não posso usar las aqui, porque lá eu uso com R, S ou Z. E aqui é M. Então, olha aqui, MN, acabei de falar do alfabeto, letra C. Decoração está correta. Conseguiu identificar? Impulsionam nas. E não pode ser impulsionam as, porque terminou em M,
tem que ter o N, só você se lembrar do alfabeto. Impulsionam nas. Precisou de você sofrer com próclise quando o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise o pronome vem no meio do verbo e ênclise o pronome vem depois do verbo? Não precisou. Somente com transitividade verbal gabaritamos a questão. Vamos à próxima. Uma paroxítona se encontra acentuada em. Eu quero paroxítona porque a penúltima sílaba é a tônica, é a forte. Gênero, ela é uma palavra proparoxítona, não é isso? Índices, também proparoxítona, e eu preciso de uma paroxítona terminada em ditongo. Então aqui eu já sei que é uma palavra paroxítona, não é isso? Então já posso vir aqui e gabaritar a letra C. Econômicas, eu já sei que é uma palavra proparoxítona, descartei também a letra D de dado. Mal, aqui nós temos as duas palavras aqui, mal com L e mal com U. As palavras mal e mal pertencem respectivamente às classes de. Mal começava o mês de janeiro. Aqui está meio confuso. Será que é um advérbio, é um substantivo, é uma conjunção, um substantivo? Vou começar pelo mais fácil. Do Rio de Janeiro passaram a sentir mau cheiro. O cheiro é o quê? Substantivo. Qual a palavra que caracteriza o substantivo? Cheiro bom, cheiro ruim, cheiro não sei o quê. Então, mal aqui você já sabe. Mal ele está exercendo a função de adjetivo, que adjetivo é aquilo que vai caracterizar o substantivo. Então, mal eu já sei que é adjetivo, adjetivo não, adjetivo sim. E o primeiro é um substantivo ou um advérbio? É um advérbio. Aí você já vem aqui e coloca mal é o oposto de bem. Aqui é advérbio. E mal com U é o oposto de bom. Aí vai exercer a função de adjetivo, que é aquele que caracteriza o substantivo. Mal começava o mês de janeiro, um advérbio. Advérbio, vou colocar aqui, o advérbio é a palavra que caracteriza, que modifica o ava, que eu chamo de ava, que é o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Conseguiu compreender? Então, alternativa A que está correta. A palavra mesmo dentro de ortografia é invariável. Aqui já explicou, ela é invariável. Observe, cadê a palavra mesmo aqui acima? No grupo por terem vivenciado os mesmos momentos. Aqui você observou que ela foi variável, não é isso? Variável. Se é invariável, é o que vai gabaritar a questão. Ele mesmo ficou espantado. Facilitou bem aqui, viu, Selecom? Porque se eu dissesse aqui, eu falaria eles mesmo ou eles mesmos? Eles mesmos. Então, neste caso, ela é variável e eu preciso de uma invariável. Ele mesmo ficou espantado. Ele ficou espantado. Você observa que esse mesmo aqui é um pronome de realce. Ele vem para realçar. Você pode retirar? Sim, ele ficou espantado. Ele mesmo ficou espantado. As obras expostas nesta galeria são do mesmo autor. Vou colocar aqui autores. São do mesmo autores? Não, são dos mesmos autores. Então, neste caso aqui eu já sei. Ela é variável e não pode gabaritar a questão. O professor sabia mesmo. Os professores sabiam mesmo ou mesmos? Os professores sabiam mesmos? Soou estranho, então eu poderia substituir aqui por realmente. O professor sabia realmente. Realmente aqui é um advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Não tem masculino, nem feminino, nem singular, nem plural. Sempre do mesmo jeito. Observe. O professor sabia como reagir. O professor sabia mesmo como reagir. Então, este advérbio ele vem para modificar o verbo, atribuindo-lhe uma circunstância de alguma coisa. O mesmo projeto, e se eu dissesse projetos, eu falaria os mesmos projetos. Então, ele é variável. A única invariável é na letra C. Gente, tem dúvida na hora do mesmo? Fique atento, porque se você puder substituir por... Vou colocar aqui. Você vai usar mesmos quando puder ser substituído por próprios.
e mesmo, quando você substituir, por exemplo, por realmente. Aí é um advérbio, advérbio não vai para o plural. Show de bola? Até aqui já acertou quantas? Deixe nos comentários. As palavras políticas, públicas e trágicas são acentuadas por serem proparoxítonas, está afirmando. Nós precisamos também de outras palavras que são acentuadas pela mesma regra. Vamos ver? Semiárido. Vamos começar daqui, ó. Crédito. Então aqui eu já sei, é proparoxítono. Indígena também proparoxítono. Eu só separo até onde nos importa aqui. Semiárido. Então aqui eu tenho o quê? Proparoxítono. Ok? Então aqui gabaritamos a questão, igual políticas públicas e trágica. São todas proparoxítonas. Ah, mas tenho dúvida se semiárido era proparoxítono. Vamos procurar aqui então? Olha, proparoxítona, ok, vou colocar um certinho aqui. Destituída aqui já é uma paroxítona, olha o hiato aí. Saúde eu já sei que é um caso de hiato, é paroxítona, então descarto. Saudável, ela é o quê? Paroxítona. Nem precisa você resolver todas as palavras. Aí você já consegue identificar que se tem uma paroxítona, não são todas proparoxítonas. No primeiro parágrafo, o emprego das vírgulas tem o propósito, o objetivo de destacar a expressão com valor de que? Precisamos de ver, trouxe aqui somente o primeiro parágrafo. Cadê as vírgulas? Vamos ver? Catástrofe espiritual. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Falando em Estados Unidos, se eu disser, por exemplo, os Estados Unidos da América é ou são uma grande potência? São. Por quê? Quando aparecer aqui o nome no plural Estados Unidos, se antes desse nome vier um artigo no plural, o verbo vai concordar com ele, ou seja, os está no plural, eu falo o quê? Os são, os estão, por exemplo. Então, os Estados Unidos são uma grande nação, ok? Ah, mestre, mas se antes não vier um adjetivo ou alguma coisa, ou melhor, um artigo, se não vier um artigo, aí fica no singular. Santos fica em São Paulo, correto? Então aqui é bem interessante, porque em concordância pode cobrar isso daqui. É acompanhado de artigo no plural, verbo no plural. Não tem artigo, artigo no singular, verbo no singular. Minas Gerais é ou Minas Gerais são? Minas Gerais é. Então vamos lá. Por que usamos esta vírgula aqui? Nós temos de compreender então. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros. Este trecho aqui, ele veio para quê? Para explicar. Então aqui eu tenho uma oração, um trecho explicativo. Não é oração porque não tem verbo. Para ser oração precisa de ser verbo. Cadê o verbo aqui? Então, esse trecho aqui, ele veio com a função de explicar. Você consegue identificar isso do outro lado aí, concursando? Se não conseguir, vá aos comentários e fale, deixe sua dúvida lá. Então, aqui está explicando Cornel West. Quem foi ele? Um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Então, conseguimos aqui, eu já sei que essa vírgula ela veio para separar, ela tem um propósito de destacar uma expressão com valor de quê? De delimitar uma localização? Não. Introduzir uma interpelação é o mesmo que vocativo. Vocativo, por exemplo, é Maria, venha aqui. Então, estou evocando, eu estou chamando, estou falando diretamente com aquela pessoa. Aí sim é um caso de vocativo. Então, não é especificar um termo, estabelecer uma gradação. Cadê a gradação aqui? Não está havendo gradação. Então, a alternativa correta é a C. Achei um pouco estranho aqui, mas é assim, ó. Eu penso que a forma correta aqui deveria ser o quê? Para, ao invés de especificar, aqui seria para, o melhor seria para explicar um termo. Não é isso? Está explicando aqui, ó, quem é Cornel West. Gente,
Ah, daria para entrar com recurso aqui? Não, pelas outras alternativas você descarta. Vai fazer o próximo concurso, Selecom, fique atento. Se tem ali nas alternativas aquela que é a correta, não, você não vai questionar. Já identifique e toque para frente, certinho? Então aqui é com o objetivo de explicar um termo. No quarto parágrafo, trouxe aqui também, o emprego dos colchetes tem o papel de apresentar o quê? Aí precisamos de achar aqui os colchetes. Já achei? Já achei também. Então vamos lá? Fizeram tal, o consumo de álcool... Não, vamos ler a coisa com calma, né? 34 anos depois, especialistas da Universidade de Coimbra, lá de Portugal, fizeram a revisão da pesquisa de Ettinger e concluíram que, efetivamente, o consumo de álcool, longe de trazer benefícios para a saúde, desempenha um papel importante no aparecimento de arritmias. Aí vem aqui os colchetes. Arritmias, um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco que pode se manifestar com sintomas como agitação no peito, aceleração dos batimentos do coração, dor, dificuldade para respirar, tontura, sudorese e desmaios. Resolva a questão. Você já viu aqui na descrição do nosso vídeo? Lá está o PDF. Então, pare o vídeo, resolva, vamos ver quantas você acerta. Então, quando fala aqui no aparecimento de arritmias, aí vem aqui para quê? Para explicar que são as arritmias. Um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco. Ok. Então, esse trecho aqui, vimos uma questão ainda há pouco. Então, qual que é a função dele aqui? Explicação. Você não vai ver refutar, é negar, alternativa ou retificar. Quando você faz a leitura aqui, o que você consegue perceber, concursando que está aí do outro lado? Você consegue perceber o quê? Que, neste caso aqui, vem para explicar. Isso daqui é a explicação, não tem o que mexer. Olha aqui, o aparecimento de arritmias. O que são as arritmias? Um distúrbio, tal. Se viesse e colocasse entre vírgulas aqui, se tivesse colocado uma vírgula, também daria. Mas o mais correto é isso daqui. Então, apareceram, né? Os colchetes, apareceram também os parênteses, eles vêm ali, na maioria das vezes, trazendo uma explicação relacionada a algum termo anterior. Na frase, para deter o crime organizado é necessário mais esforço público do que portões e muros altos. O emprego da vírgula se justifica por... Cadê a vírgula? Olha aqui. Então, aí você vai se lembrar, quando usar a vírgula? E agora? Pare o vídeo, resolva a questão. Quero ver se você acerta essa. Se acertar, deixe lá nos comentários que vou interagir por lá com você. Então, para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público. Aqui você vai observar o quê? Quando aparecer para deter, você já ouviu falar nos verbos. Vou colocar aqui a preposição para, mais ar, mais mais ir. Quando aparecerem os verbos parar, parer, parir, aí você fala, mas não tem verbo parer. É justamente para você se lembrar. Apareceu a preposição para mais verbos no infinitivo, vamos escrever aqui. Mais verbos no infinitivo vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. Aí você já se lembrou, olha, finalidade está lá então. Então quer dizer, mestre, que aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial. Vamos colocar aqui, vai caber. Oração subordinada, adverbial final, certinho. Aí você vai se lembrar de que quando você está estudando vírgula é assim, ó. Quando a oração subordinada, só a subordinada mesmo, ou então a oração subordinada adverbial, quando a oração subordinada adverbial não precisa ser final, pode ser ela lá concessiva, pode ser causal, consecutiva, que ela vier antes da oração principal, ela virá separada por vírgula, ok? Pegue o seu caderninho, anote aí. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, eu vou separar por vírgula. Observe aqui, ó, vou colocar aqui, ó, quando cheguei, vírgula, ela já havia ido.
Vou simplificar para caber aqui. Ela já havia ido, ok? Então, aqui quando é o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Ela veio antes da principal, ela virá separada por vírgula. E se eu inverter a ordem? Ela já havia chegado quando eu cheguei. Ela já havia ido, né? Quando cheguei. Aí, a vírgula é facultativa. Você pode usar ou não. Mas aqui, isso aqui as bancas cobram muito, e principalmente ou também com essa conjunção quando. Então, é para introduzir expressão com valor explicativo? Nada disso. Separar uma oração subordinada, anteposta, subordinada adverbial, como vimos aqui. Anteposta é o quê? O mesmo que antes, que veio antes. Letra B, de bolo de chocolate, está correta porque é muito fácil a questão. Delimitar uma expressão de natureza temporal, cadê o tempo ali? Não tem tempo, né? O tempo seria o quando. Estabelecer fronteira entre as orações coordenadas? Não, as orações coordenadas seria fui à festa. Gente, fui à festa tem crase ou não tem? Tem crase, né? O verbo ir, ele exige a preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem antes de festa, deu a com acento indicativo de crase. Estabelecer. Então, fui à festa, dancei e voltei para casa. Ok, então aqui sim, essa vírgula vem para separar as orações coordenadas. Marcar a existência de termo de natureza resumitiva, em suma, em resumo, de forma resumida, nada disso. Aqui é uma oração subordinada adverbial final. Oração subordinada anteposta, veio antes da oração principal. Vamos ver o que pede. A frase correta em relação à concordância verbal é: como regra geral, a concordância verbal ocorre entre o verbo e o sujeito da frase. Ok. A taxa de mortalidade caiu. Aí você já vai se lembrar do mestre Mário que caiu a taxa. Sujeito no singular, verbo também no singular. E agora? Eita, agora apareceu, hein? Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar. Vamos deixar essa para depois. Jovens e adolescentes, melhor, pare o vídeo e resolva a questão. Quero ver gabaritar esta. Gabaritou? Deixe nos comentários. Errou? Errei por causa disso. Quero ver, hein? Jovens e adolescentes em situação de risco precisa de apoio. Aí você aqui já é mais fácil. Quem precisa de apoio? Jovens e adolescentes. Sujeito aqui. No plural, ah, mestre, mas isso daqui é um sujeito composto certinho. Observe aqui, ó. Sujeito composto exige o verbo no plural. Precisam de apoio. Então, já descartei. A ajuda do corpo de bombeiros foram bem recebida. O que foi bem recebida? A ajuda. Ah, mas aqui tem bombeiros, isso aqui. Você tem de identificar o quê? O núcleo do sujeito. Então, a ajuda foi bem recebida. Muitos não refletem. Quem pratica a ação de refletir? Muitos. Aqui no plural, o sujeito no plural, o verbo também no plural. Aí você já gabaritou a questão. Sem sofrimento com a letra A que está errada. Quando aparecerem nem ou e deram a ideia de exclusão, verbo no singular. Por exemplo, João ou José se casará, vou colocar aqui, ó, vai se casar, vamos mudar aqui, né? Porque senão já vai entrar questão de colocação pronominal, aí já é mais completo. Vai ou vão se casar com... Nossa, aqui ficou ruim, hein? Vou consertar aqui. Se casar com Maria. Só um deles vai praticar a ação de casar. Então, João ou Maria está indicando exclusão, então o verbo no singular. João ou José vão se classificar para as Olimpíadas. Aí os dois, aí sim, aí seria vão, ok? Apareceram as palavras nem ou indicando exclusão, verbo no singular. Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar perto de cá. Está dando a ideia de exclusão. Agora, se a mesma ideia for comum a todos, aí irá para o plural. Então, mas aqui, esta questão, essa alternativa, ela é ambígua. O que você pode observar aqui? Que pode ser
dar tanto a ideia de inclusão ou de exclusão. Nem eu, nem tu e nem ele estava, só um. Nenhum deles estava. Só que aqui entra uma outra regra também. Quando aparecerem os sujeitos aqui, olha aqui, eu, tu, ele, aparecer o sujeito aqui, o pronome de primeira pessoa, de segunda e de terceira, o verbo vai para o plural na primeira pessoa. Então, nem eu, nem tu e nem ele, se fosse no plural, seria o quê? Estávamos. Por quê? Eu falaria o quê? Nós estávamos. Então, não pode ser aqui estavam, não. Ah, mas se tivesse dando ideia de exclusão, aí seria estava. Só um. Mas aqui, olha aqui, é o mesmo caso. Ó, se eu disser assim, ó, eu, você e João foram? Não, se tem eu estou no meio, são várias pessoas, nós. Então, o quê? Nós fomos. Então, o correto aqui seria o quê? Estávamos. Então, por isso, descartei a alternativa A. A frase está correta quanto à concordância verbal. Em qual opção? Primeiro ponto, identifique o verbo e faça a pergunta. Vamos ver aqui. Ó. Se situa, quem ou o que se situa em grupo considerado de risco? No Brasil, atualmente, 7,8% de adolescentes. Gente, tem aqui porcentagem, o verbo concorda com o numeral. Então, 7,8% situam-se. Agora, está acompanhado aqui de um substantivo no plural. Ok, vai concordar com o substantivo no plural. Se ele está no plural, situam-se também. Então, já descartei a primeira alternativa. Ah, mestre, mas aqui seria o quê? 7,8% de adolescentes e jovens. Ok, não tem problema. Mesmo que fosse sujeito composto, exigiria um verbo no plural. Mesmo se fosse, aqui não é. Tendo em vista a qualidade de vida da população de antigamente, quantos cuidados não ter? Circule o verbo e faça a pergunta. Quem está praticando a ação de não ter cuidado? As nossas bisavós. Então, as nossas bisavós, eu falaria o quê? Elas teriam algum cuidado. Gente, quando eu falo, identifique o verbo e faça a pergunta. Porque senão, se fosse aqui, por exemplo, quanto cuidado não teria. Aí você vai, sim, aqui o verbo está concordando com o sujeito que vem antes. Mentira. O sujeito pode vir depois. Então, quem não teria os cuidados? As avós. Então, as avós não teriam. Continuando. Dentre as pessoas mais saudáveis, as menos preocupadas, talvez não se encontre, já vou aqui, ó. Talvez não se encontre quem aqui, ó? Quem está praticando a ação de se encontrar? Talvez não se encontre quem. Então, aqui você vai observar o quê? Quem se encontra. Então, aqui o verbo está correto. Não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida. Para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causa. Quem não tem ideia, aquelas. Então, aqui, ó, sujeito no plural, verbo também no plural. Simples assim. Ok? Do mal que causam. E agora? Quem está praticando a ideia de causar? Aí a gente tem que voltar, olha aqui. Talvez não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida, para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causam. Então, poderia ser o quê? Daquelas que causam mal, ou então dos alimentos industrializados. Olha aqui, alimentos industrializados no plural. Então, não importa, você nem precisa de sofrer, não. Como um está no plural, o outro também, o verbo tem de estar no plural, ok? Então, isso aqui já facilita muito. Então, a alternativa C está correta. Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo, quando surgiu, o que está presente? Modelos. Aí o examinador vem aqui e coloca, olha onde está o verbo e olha onde está o sujeito. Aí você tem de ter muita atenção mesmo. Então, eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. O verbo tem de concordar com o sujeito. Modelos estão o quê? Presentes nos melhores hospitais. Modelos estão presentes. Simplifique assim.
Então, aqui a alternativa C que está correta. Na frase, é maior o número de mulheres que não se exercitam, cerca de 51%, enquanto os homens é de 46%. Os homens, aí você achar que não deveria ser os homens são? Não. É maior o número das mulheres aqui, o número cerca de 51%, o número é de 43%. O verbo exercitar concorda com o substantivo mulheres. Ok. Cadê? Quem pratica a ação de exercitar? Mulheres. Agora vamos ver a concordância verbal. Não. Gente, se tem não, você vá lá e circule e coloque dentro de um quadrado. Onde está errado? Nem muito calor, nem muito sol fazem mal. Deixo aqui também. Já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vai gabaritar ou não? Vamos ver se tem mais fáceis. Saúde e educação são assuntos em destaque. Ok, o que é assunto ou quais são os assuntos? Olha aqui, verbo no plural, o sujeito precisa de estar no plural. Sujeito composto exige o verbo no plural. Descarta a alternativa B, que eu preciso de uma que esteja errada. O diretor foi um dos que mais participou do evento. E agora? Quando aparece a expressão, já vimos isso hoje, um dos que, aí o verbo pode estar no singular ou no plural. Participaram. Melhor, ainda não vimos um dos que. Nós vimos foi outra questão lá que é muito cobrada também, mais de um. Então, um dos que mais participou, eu poderia falar também, ele foi um dos que mais participaram. A expressão um dos que, há uma certa divergência entre alguns gramáticos, mas para a maioria deles pode ser usado tanto no singular quanto no plural. A multidão invadiu o espaço de forma desordenada. Quem invadiu o espaço? A multidão, sujeito no singular. O verbo precisa de estar no singular. Então aqui também está correto e eu preciso dar errado. Pronto, gabaritei sem sofrer. Nem muito calor, nem muito sol faz bem. Acabamos de ver nem e nem. Eu falei, quando indica exclusão singular, mas se for inclusão, soma. Olha aqui, nem muito calor, nem muito sol. Ou seja, nem sol e nem calor. Os dois aqui não fazem bem à saúde. Aí você já sabe que nem muito calor e nem muito sol, então são os dois. Então aqui está dando uma ideia de adição, o verbo teria de estar no plural. Um verbo transitivo indireto é apresentado. Isso daqui já vem as questões sobre regência. Gente, se fala sobre regência, tem uma aula aqui no canal sobre transitividade verbal. Procure porque é muito importante. Primeira coisa, regência você tem de saber. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, nós temos de saber se eu preciso de quê? Onde pede um V, T, I. Outra maneira também. Aí você vai fazer a pergunta com o verbo transitivo indireto. Ele gosta de quê? Quando você faz a pergunta com de quê, de quem, em quem, a quem, para quem, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Ele reverteu o quê? O jogo. Traga a frase para o seu cotidiano. Ah, ontem o time tal reverteu o placar, Não pediu preposição. Verbo transitivo direto. Aí ele concluiu o quê? A tarefa, verbo transitivo direto. Dados preliminares sugerem, ele sugeriu o quê? Verbo transitivo direto. Que as consequências econômicas. Então aqui você, quando começar por uma conjunção integrante, a banca não vai cobrar isso. E você pode observar o quê? Questão de nível superior. Sempre nas nossas aulas terão também questões de nível superior. Então, ele sugere o quê? Verbo transitivo direto. Elas afetaram o quê? A vida das pessoas. Verbo transitivo direto. Em todos os países, as mulheres representaram apenas o quê? As mulheres representaram o quê? 27,5%. Descarto. Por último, o relatório ele apela para que verbo transitivo indireto. Você nem precisava de sofrer. Por quê? Para é uma preposição.
Aí você já sabe, verbo transitivo indireto é aquele verbo que vem acompanhado de preposição. Então aqui já vim, gabaritei a questão. Que incorporam o quê? Práticas, aqui é verbo transitivo direto, mas lá pedi um verbo transitivo indireto, um VTI. Então, turma, questão de nível médio, Guarda Civil Municipal, provavelmente questão muito semelhante à que você fará neste concurso. Do mesmo modo, também devemos nos proteger e ser precavidos no mundo virtual. A palavra mesmo é variável, ou seja, a palavra variável ela vai exercer a função de pronome, adjetivo, muito cobrado o adjetivo. Se ela for invariável, vou colocar aqui, invariável além de verbo, mas que não é o caso da palavra mesmo, ela vai exercer uma função de advérbio, ok? Então vamos colocar aqui. Aqui está afirmando que ela é variável em gênero e número. O que quer dizer isso? Pode ir tanto para o plural ou para o feminino também. Observe, se eu falasse assim, ó, do mesmo modo, eu poderia falar, vamos colocar aqui forma, como fica? Vou colocar formas, ficaria como? Das mesmas formas, então. Aí ela estaria variando em gênero e número. Observe que aqui é uma afirmação, não está perguntando. Agora que vem. Nas frases abaixo, a palavra mesmo é variável, exceto em, ou seja, só tem uma alternativa na qual ela é invariável, que vai exercer a função de advérbio. Simples, qual a dica que deixo? Pegue o substantivo que está acompanhando, vamos ver um aqui, que seja mais fácil. Pegue o substantivo que está acompanhando a palavra mesmo. Então, prazo, aí você vai colocá-lo no plural. Prazos, aí eu falaria dentro do mesmo prazos? Não, eu falaria o quê? Dentro dos mesmos prazos. Então, aqui ela está exercendo. Ela pode exercer a função de adjetivo ou de pronome. Neste caso, ela está exercendo a função de adjetivo. Do prazo bom, longo, curto. Então, aqui já descarto a alternativa C, porque aqui ela é variável e eu quero uma invariável. Esse mapa é o mesmo que já foi exposto em exames anteriores. Vamos colocar mapa no plural? Então, esses mapas são o mesmo? Não, esses mapas são os mesmos. Então, variou o substantivo, a palavra mesmo também vai variar. E eu quero uma invariável. O cidadão sabe mesmo quais são os seus direitos e seus deveres. O cidadão, vamos colocar aqui os, e agora, qual é o plural de cidadão? Se você falou cidadãos, você errou. Por quê? O correto é o quê? Cidadãos. Os cidadãos, vamos colocar só o finalzinho aqui. Os cidadãos sabem mesmos? Não, os cidadãos sabem mesmo. Então, você pode substituir o mesmo por realmente. Os cidadãos sabem realmente quais são seus direitos. Aqui ele está exercendo a função de advérbio, ele vai modificar, vai indicar uma circunstância ou modificar o verbo. O cidadão sabe quais são os direitos? O cidadão sabe mesmo. Então você já consegue identificar aqui que ele está modificando um verbo. Aquilo que modifica o adjetivo é o advérbio. Ou o verbo vai ser o quê? Um advérbio. Então, neste caso, a alternativa B está correta, porque neste caso ela é invariável. O mesmo livro, eu venho aqui, já escrevo livros. Os mesmos livros, não, eu vou falar o quê? Os mesmos livros. Faça isso, coloque o substantivo no plural. O autor mesmo, os autores mesmos sugerem alguma coisa. Só desse modo já gabaritamos a questão. Pegue o substantivo que acompanha a palavra mesmo ou a que a palavra mesmo se refere e coloque no plural. Se o mesmo for para o plural, ele é variável. Aí ele não vai exercer a função de advérbio, porque advérbio é invariável. Ok? Gabaritou essa questão? A palavra cidadão, acabei de falar sobre ela, apresenta a sua forma no plural com a mesma terminação de qual? E agora? Primeiro ponto, saber que o plural de cidadão é cidadões? Não, é cidadãos, não é isso? Então, cidadãos, qual tem aqui o plural? Então, aqui já gabaritamos a questão. Por quê? O plural de mão é mãos, ok? Mas a maior dificuldade estava em saber o plural de cidadão. Escrivão vai ser o quê? Os escrivães, não é isso? Os escrivães da Polícia Civil.
capitão, aí você vai se lembrar do livro Capitães de Areia, Capitães de Areia. Então aqui, eleição que vai ter aí em breve vai ser o quê? Eleições. E cordão vai ser o quê? Os cordões. Mestre, deixe para mim uma dica sobre plural dos substantivos terminados em ão. Não tem. Leitura e prática. Só isso, porque é muito difícil você memorizar para você conseguir gabaritar todas as questões relacionadas a esse tema. A palavra que é um pronome relativo retomando um termo anterior. Já explicou o que é um pronome relativo? É aquilo que retoma um termo anterior. Este termo anterior, um substantivo ao qual ele vai se referir, ok? Gera uma memória imunológica que nos protege. Então aqui ele vai retomar o quê? A memória imunológica. Olha o substantivo lá de memória. O substantivo aqui, isso aqui já é adjetivo, tá? Então, põe uma setinha aqui, senão pode você não entender direito. Então, a memória que nos protege. Então, está retomando um termo, um substantivo anterior, pronome relativo, gabaritamos a questão. Calcula-se que atingiremos. Gente, este que também ele pode ser o quê? Aí já é um pouquinho mais complexo, é uma conjunção integrante. Mestre, o que é uma conjunção integrante? Não sei, então vai estudar as orações subordinadas substantivas. Conjunção integrante é aquela que vai dar início a uma oração subordinada substantiva. Calcula-se o quê? Que atingiremos a imunidade. Eu poderia falar, calcula-se isso? Sim. Essa conjunção integrante, a oração subordinada substantiva, que seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, positiva ou completiva nominal, você pode substituí-la por isso. Aí você já sabe, olha, começou com o quê? E substituir por isso, então não vai ser pronome relativo, vai ser uma conjunção integrante. Há quem estime que, ele estima o quê? Que a taxa seja menor. Há quem estime isso ou isto, tanto faz, ou põe lá sogra, há quem estime sogra, os estudos, não tem problema, substitua por qualquer palavra. Então, observe só isso, pode substituir por isso, este que vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Várias pesquisas, inclusive brasileiras, evidenciam isso. Então, se posso substituir por isso, eu já sei que este que é o quê? Uma conjunção integrante, não é um pronome relativo. O pronome relativo você pode substituir pelo quê, mestre? Por o qual e suas variações, observe, geram uma memória imunológica a qual nos protege. Então, pode substituir por a qual, o qual, os quais, as quais, você já sabe. Aí já ficou mais fácil, porque é o quê? Um PR, que é um pronome relativo. Vou descartar também a alternativa B, porque não é pronome relativo. Até aqui tá ok? O sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores. A palavra muito é invariável quando? Vamos ver? Pedro observa em sua casa muito inseto. É o mesmo caso da palavra mesmo. Então pegue aqui e observe. Vou colocar aqui, ó, insetos. Muito insetos, não. Muitos insetos. Então aqui ela já variou e eu preciso de uma invariável. Márcia adquire frequentemente muitos livros. Então, o correto seria o quê? Muitos livros, não é isso? Então, está acompanhando o substantivo? Vai variar. Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho. Eu posso pegar e colocar cedos? Não, ele só chega cedo, não é isso? Então, observe só. Júlio costuma chegar cedo no trabalho. Até aqui, ok. Agora eu já falo. Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho. Então, aqui você já observa o quê? Uma intensidade. Intensidade é o quê, então? Um advérbio de intensidade. Olha o muito aqui, ele é um advérbio de intensidade. Por quê? Você consegue observar na própria fala, ele costuma chegar cedo, ele costuma chegar muito cedo. Advérbio de intensidade, o que é o advérbio? É a palavra que modifica o ava, o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Observe aqui, ó, cedo, tarde é um advérbio de tempo, não é isso? Então, os advérbios de intensidade, pegue aí o seu caderno, anote, deixe de preguiça, rapaz, ou moça. Então, você vai anotar aí o quê? Os advérbios de intensidade, eles vão modificar o advérbio, outro advérbio, ok?
Advérbio de intensidade é aquela palavra que intensifica ou que modifica outro advérbio. Então, letra C está correta porque aqui é uma palavra o quê? Invariável, porque os advérbios são invariáveis, ok? Andréia percebe no trabalho regulamentos. Eu falo muito regulamentos? Não, ela percebe no trabalho muitos regulamentos. Está acompanhando um substantivo, você já sabe, não vai ser invariável. Ele vai também para o plural. Então, descarto aqui a alternativa D. Show de bola? Gostou da aula? Inscreva-se agora neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas semanais e gratuitas. Trouxe aqui um texto para a primeira questão da nossa aula de hoje. O trecho: logo senti que ela não estava feliz. Expressa o quê? Vamos resolver primeiramente uma questão sobre interpretação. Daqui a pouco vem tipologia. Quando fala esta passagem aqui, logo senti que ela não estava feliz. É importante você ler o começo aqui para saber de que fala o texto. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Então, quando fala logo senti que ela não estava feliz, expressa o quê? Fala de uma pessoa amiga do autor? Nada disso. Quem não estava feliz? Aqui é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, não tem nada de amigo aqui do autor, não. Então, aquela personagem ali nem é amiga da personagem também, não. Aqui quem estava falando é o próprio narrador. Revolta do porteiro e do autor, logo senti que ela não estava feliz. Não, o próprio autor, o próprio narrador, ele que disse que a flor não estava feliz. Opinião do porteiro do edifício? Nada disso. Quem roubou a flor não foi o porteiro. Furtei uma flor daquele jardim, o porteiro do edifício cochilava. Quem sentiu? Aquele que furtou a flor. Opinião do porteiro do edifício? Não. Compreensão do autor do furto. Quem furtou? É a mesma pessoa, olha aqui, furtei eu. Logo, eu senti. Então aqui você já consegue identificar que a mesma pessoa que furtou sentiu que a flor não estava feliz. Então aqui é a compreensão do autor do furto. Ele chegou a essa conclusão de que ela não estava feliz. Banca Selecom, questão para guarda municipal. Em se distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome. É Banca Selecom quando tem colocação pronominal, que é o tema da aula de hoje. O que você tem de observar? Primeiro, identifique a transitividade do verbo. Trouxe uma breve explicação sobre isso. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Primeiramente, são aqueles que não vêm acompanhado de preposição. São eles o me, o te, o se, o nos e o vos. Esses que disse ainda há pouco, eles podem ser usados tanto com verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Agora, quando aparecer o, a e suas variações, nós vamos usar com verbo transitivo direto. E o lhe ou lhes vou usar para os verbos transitivos indiretos, ok? Quando vocês se depararem com questão de colocação pronominal, primeiro ponto, identifique a transitividade verbal. Eu não comprei o carro. Eu comprei ou não comprei o quê? O carro. O carro, ele, não é isso? Eu não posso falar eu não comprei ele. Os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito. Como complemento, eu vou usar esses daqui, correto? Observe também, se você tiver um verbo transitivo direto, você vai usar como complemento o a e suas variações. Então, eu não comprei o carro, como ficaria? Eu não o comprei, correto? Esse o aqui equivale a quê? Equivale a ele. Interessante você compreender também que esse OA, em determinado momento, com determinadas terminações, ele pode se transformar em lolá e suas variações. Quando?
quando os verbos terminarem em RS ou Z, vamos retirar o RS ou Z e vamos acrescentar lo, lá e suas variações. Por exemplo, se eu disser eu não vou comprar o carro, aí eu tenho de substituir o carro. Eu vou falar o quê? Eu não vou comprá-lo. Observe que o R sumiu e trouxe o LO no lugar. Se terminar em som nasal, pode ser M, ão ou oin, serão acrescentadas as formas no, na, nos e nas. Interessante você observar que aqui só acrescenta. Aqui vai acontecer o quê? Nós vamos retirar essas terminações. Verbo transitivo indireto. Se tiver um verbo transitivo indireto, vou colocar aqui aquele que vem acompanhado de preposição. Nós usaremos lhe ou lhes. Eles não obedecem a quê? Às normas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, vai ficar como? Ele não lhes obedece. Ok? Obedece. Conseguiu compreender aqui, então? E aqui você observa que esse pronome ele vem antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho um caso de próclise. Aqui eu tenho uma palavra atrativa. O não atrai o pronome para perto dela e vem antes do verbo. Mas para resolver muitas questões, você sabendo transitividade verbal já é suficiente. Identifique, é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Observe, sem distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Primeiro ponto, eles distinguem o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, como vimos aqui, verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Muito importante você compreender aqui. A expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Então, eu já sei se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Então, onde tem lhes, eu já descarto. Por quê? O lhe eu tenho que usar com verbo transitivo direto. Tenho dificuldade em saber se é VTD ou VTI. Estude mais e também observe. VTD não vem acompanhado de preposição. Aqui também tem lhes, eu posso pegar e descartar. Então, sem distinguir classes sociais. As classes sociais eu vou falar o que? São elas. Eu não poderia falar sem distinguir elas. Aí nós temos de observar o que? Se é um verbo transitivo direto, quando o verbo termina em RS ou Z, o que ocorre? Eu retiro o RS ou Z e acrescento o L. As classes sociais, elas seriam o quê? As, não é isso? Pronome oblíquo, átono, as. Então, correto aqui, sem distingui-las. Aqui não pode ser porque aqui eu tenho que ter um som nasal para eu usar o M. Sem os distinguir, os seria eles, não é isso? Aí você vem e fala, mas não tem o gabarito. Aqui nós temos uma possibilidade. Primeiro, aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Quando tiver um verbo no infinitivo e antes dele tiver uma preposição, você pode usar um caso de próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo, ou pode usar também um caso de ênclise, desde que não tenha palavra atrativa. Se tiver palavra atrativa, que a gente vai ver daqui a pouco, não pode. Consegue observar aqui? Então, eu posso usar tanto próclise, o pronome vir antes do verbo, ou usaria também, vou colocar aqui, distingui-las. Ou usaria também aqui um caso de ênclise, que o pronome viria depois do verbo. Então, a alternativa A está correta, porque eu tenho um verbo no infinitivo, posso usar o pronome antes ou depois do verbo, desde que não tenha palavra atrativa. Você ainda não se inscreveu neste canal? Pare o vídeo, inscreva-se agora, ative o sininho para receber todo o nosso edital para esse concurso. Vamos continuar a nossa aula. Controlam a maior parte da população, a expressão destacada está corretamente substituída por um pronome oblíquo. Gente, colocação pronominal não pode errar, porque dá para você acertar. Questão recente também aplicada para o concurso da Guarda Municipal. Observe, eles controlam o quê? Verbo transitivo direto. Você já sabe, se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar como complemento o a e suas variações. Pode ser lo, lá, no plural também, pode ser no, na, nas, também nos. Então, se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe, porque lhe eu uso para um verbo transitivo indireto. Ok? E agora,
você já sabe, se terminou em som nasal, você pode usar o M, não é isso? Se terminou em som nasal, como eu expliquei há pouco, você pode observar quando termina em som nasal, serão acrescentadas essas formas. Terminou em som nasal, posso pôr L? Não. Sempre que você usar lá, o verbo terá terminado em R, S ou Z. Vou descartar. Controlam A se terminou em som nasal. Aqui é bem interessante, de que você vai se lembrar do alfabeto MN. Terminou em som nasal, você usará o N. Então, vou descartar, gabaritamos a questão com a alternativa B. Eles controlam o quê? A maior parte eu falaria ela. Não posso falar, eles controlam ela. O pronome que equivale a ela, o oblíquo átono, é A. Como terminou em som nasal de M, aí eu preciso colocar o N. Aí você vai se lembrar do alfabeto, MN. Por isso, a alternativa B está correta. E como eles podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos? O trecho em destaque pode ser reescrito sem comprometer o sentido com. Nem preciso trazer aqui o trecho, o parágrafo ou texto. Basta você se lembrar de que? Colocação pronominal. Primeira coisa, você tem de observar, eles podem afetar. Eles afetaram o quê? Se é verbo transitivo direto, a disponibilidade é ela. Se é verbo transitivo direto, pega a sua prova e já coloca lá assim, ó, o a, correto? Se é verbo transitivo indireto, você já sabe, é lhe ou lhes. Então, neste caso aqui, como é um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhes. Já descartei pelo menos uma alternativa. Neste caso aqui, é interessante você observar que aqui nós temos uma locução verbal, não é isso? Podem, o quê? Afetar, não é? Então, nós temos, se temos uma locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, mas o verbo principal. Este verbo principal, quando ele termina em ar, ou ir, ele está no infinitivo. O que diz a regra de colocação pronominal a respeito das locuções verbais? Quando há uma locução verbal com o verbo principal no gerúndio ou infinitivo, o pronome pode vir antes ou depois do verbo principal. Memorize isso daqui. Locução verbal, o que importa é o verbo principal. Se ele estiver no gerúndio ou infinitivo, pode vir antes ou depois do verbo principal. Olha aqui, nós temos o verbo auxiliar. Aqui nós temos um verbo principal em que? No infinitivo. Vamos colocar aqui. Se ele está no infinitivo, o que fala? Pode vir antes ou depois do pronome. Devo me calar ou devo calar-me também, como está aqui à frente. Não me devo calar. Por que aqui ele obrigatoriamente ele tem de vir antes da locução verbal? É importante você compreender e se lembrar de que aqui eu tenho uma palavra atrativa. A palavra atrativa ela vai atrair o pronome para perto dela. Olha aqui, palavras negativas, obrigatoriamente o pronome tem que vir perto dela e antes do verbo. Vou me arrastando, aqui eu tenho um verbo no gerúndio, então eu poderia falar o quê? Vou me arrastando ou vou arrastando-me. Por quê? Se eu tenho um verbo no gerúndio ou no infinitivo, quando tem uma locução verbal, o pronome pode vir antes ou depois. Da mesma forma, ok, aqui vimos gerúndio e infinitivo, mas se o verbo principal estiver no particípio, aí já muda a regra, o pronome não pode vir depois dele. Memorize, gerúndio e infinitivo antes ou depois, tanto faz. E se for particípio, não pode vir depois. Os homens tinham se revoltado. Aqui eu tenho o verbo no particípio, não é isso? Observe que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo no particípio. Nunca a tínhamos visto. Aqui de novo, palavra negativa, palavra com sentido negativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e virá antes da locução verbal ou do verbo. Gerúndio infinitivo, antes ou depois. Se tem particípio, não pode depois. Não pode depois. Então, vamos ver aqui. E como eles podem afetar, aqui nós temos podem afetar, então este verbo está no infinitivo, que o que acabamos de ver pode vir antes ou depois. E como eles podem afetá-los, será que sim? Ah, mas aqui está depois. Ok, verbo no infinitivo, como vimos aqui. Se está no infinitivo, pode ser antes ou depois, não é isso? Se pode ser antes ou depois, então aqui está certo? Não, aqui está errado. Por quê? A disponibilidade é ela. Então, o correto aqui seria o quê? Podem afetá-la. Olha aqui, isso aqui que é ela.
Olha aqui, e como eles podem afetá-la certinho, alternativa C. E como eles podem os afetar? Ah, mas você falou quando tem uma locução verbal, o verbo principal esteja no infinitivo, pode vir antes ou depois dele. Ok, mas e aqui? Será que podem os afetar? Não, lá ele afeta é o quê? A disponibilidade, é ela é a. Então não pode ser o. Ok? Então venho aqui e descarto. Alternativa D, alternativa C é a correta. No trecho, teve de estabelecer prioridades. A palavra prioridades encontra-se corretamente substituída por um pronome em. Ele estabeleceu o quê? As prioridades. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. As prioridades, elas, como pronome oblíquo átono, eu vou usar a. Ok? Então, primeiro ponto, se é verbo transitivo direto, você já sabe. Use como complemento o a e suas variações. Tem lhes por aqui, então já descarto duas alternativas. Teve de a estabelecer, neste caso aqui, eu já sei que elas é as, então o correto aqui não pode ser a, porque é elas. Então, teve de estabelecer, vamos colocar aqui, estabelecer. Ele terminou em quê? Em R. Quando termina R, S ou Z, você já sabe. O que você faz? Você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o lá. Então, o correto, estabelecê-las, letra B de bol, é a correta. Uma leva de historiadores tem revelado, aí você já identifica aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal, não é isso? Locução verbal. O verbo principal, ele está em quê? No particípio aduído, você já sabe, falado, partido, chorado, amado. Então, eu tenho um verbo no particípio. O que acabei de explicar, pare o vídeo, quero ver se você vai gabaritar esta questão. Deixe nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora também. Qual é a alternativa correta? Vamos ver. Então, disse há pouco, locução verbal, verbo principal no particípio, não pode o pronome oblíquo átono, não pode vir depois do verbo no particípio. Ok? Então, aqui, verbo no particípio, não está depois, não está depois, não está depois. Agora, nós temos de saber. Ele tem revelado os detalhes. Os detalhes, eles, não é isso? Se é eles, equivale a quê? A os. Aí nós temos de ver. Uma leva de historiadores tem lhes, não. Eles têm revelado o quê? Vou colocar aqui. Eles revelaram. Aí você vai falar o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar como complemento o ou a. Onde tem lhes, aqui eu posso descartar, que é a alternativa A. Uma leva de historiadores tem se revelado. Ok, verbo no particípio, locução verbal, particípio. Tem revelado os detalhes. Os detalhes é eles. Se é eles, eu tenho que usar os. Então, não pode ser se também. Uma leva de historiadores tem los. Você já sabe, para você usar los, o verbo tem que ter R, S ou Z. E aqui não é. Aqui nós temos em som nasal, que é M. Se é M, você lembra do alfabeto, MN. Então, a alternativa D está correta. Uma leva de historiadores os tem revelados. Por que é os? Que é eles. Ok? Poderia falar tem revelado os? Não pode, porque quando tem um verbo no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Ok? Então, o correto é de historiadores os tem revelado. Por isso que a alternativa D está correta.